Sejam bem-vindos ao nosso encerramento do curso gratuito de mini índice, postado inteiramente para vocês aqui no YouTube, o nosso treinamento Short Scalper. Se você não me conhece, meu nome é Júnior Brandão. Se bem que você está chegando no final desse curso aqui, com certeza você me conhece. Você não teria feito 5 aulas de uma pessoa que você não sabe quem é. Quem sabe esse não seja o primeiro vídeo que você está assistindo. Essa aqui é a parte 2 do encerramento. Eu ia fazer tudo num vídeo só, mas quando eu fui pegar e juntar os exemplos que eu tinha dado, a minha câmera tinha ficado na frente do evento. Então ficou horroroso e eu tive que regravar. Se teve duas coisas que o YouTube me deu, foi alegria e trabalho. Esse curso deu muito trabalho para ser feito. Não parece, eu acho que pela qualidade, mas eu tento melhorar cada vez mais. Mas nesse vídeo aqui eu quero arrematar tudo aquilo que a gente viu, tirar algumas dúvidas, passar o que ficou faltando para que a gente consiga prosseguir nessa profissão que é tão maravilhosa. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho de notificações e de me seguir lá no Instagram também, @JuniorBrandão. O meu Instagram ainda é fechado. Por que o meu Instagram ainda é fechado? Porque eu posto foto da minha família lá, eu não acho legal ficar deixando aberto. Mas de vez em quando eu vou lá e aceito todo mundo de uma vez, tá certo? Nesse vídeo tem algumas coisas muito interessantes para a gente tratar. Primeiramente eu vou tirar dúvidas sobre aquilo que já passou. Eu vi que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, recebi algumas dúvidas lá no Instagram e vou pegar e responder aqui. Depois a gente vai finalizar a parte de gerenciamento, onde a gente vai tratar da evolução do stop, tá? Como que a gente administra a operação propriamente dita. O que eu faço com o stop quando ele está do lado negativo? O que eu faço depois que ele fica para o lado positivo? Nesse último vídeo aqui eu também vou falar como que a gente vai escolher uma estratégia para usar. No vídeo passado a gente falou sobre as relações risco-retorno e as opções dentro das relações de risco-retorno. Aqui a gente vai ver como que a gente usa os exercícios que a gente vai fazer para escolher qual estratégia a gente vai usar. Uma coisa interessante também que eu consegui fazer nesse vídeo é analisar algumas semanas para ver como que teria sido o nosso resultado se a gente tivesse operado. Como que a gente teria saído, se teria sido bom, se teria sido ruim e o que isso significa. Então se você não deixou seu like ainda, não esquece de deixar, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Instagram e não esquece de fechar a porcaria do seu WhatsApp. Não esquece de fechar o Facebook, não esquece de sair do Instagram depois de me seguir. E para iniciar, a primeira coisa que eu queria fazer é tirar uma dúvida que 2 pessoas me mandaram lá no Instagram. As pessoas estão com dúvida em relação a como que eu vou saber se é topo ou se é fundo com o gráfico andando. Se você fez a parte 2 lá, a aula 2, se você entendeu, fez os exercícios, você já sabe que isso não importa. Mas algumas pessoas não gostam de fazer exercícios. Essas pessoas mesmo, essas 2 pessoas que mandaram mensagem para mim, elas mesmo falaram que elas não fizeram exercício, então por isso que elas estavam com dúvida. Mas eu vou tirar a dúvida aqui de vocês mesmo assim. Para responder isso, a gente vai lá para nossa plataforma agora. Bom, eu vou explicar algo aqui que deixou algumas pessoas em dúvida aqui. Muitas pessoas me perguntaram se tem como saber se é topo ou é fundo com o gráfico andando. Então, por exemplo, é muito fácil falar que aqui é um topo com gráfico parado. É muito fácil falar que aqui foi um fundo com o gráfico parado. Isso só faria sentido se você pudesse entrar para qualquer lado a qualquer momento. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, se eu olhar mais ou menos o que foi depois, eu vou ver isso aqui como meio de tendência. Só que quando eu vou fazer a minha entrada, isso aqui não importa. Por quê? Porque eu não posso comprar e vender em qualquer lugar. Então, por exemplo, seguindo as coisas que vocês aprenderam lá na aula 2, eu teria aqui um processo de continuidade. Vou marcar até aqui só. Vamos dizer que eu não tenho esses candles aqui para frente, eu tenho até aqui. Eu poderia lançar uma venda aqui? Posso. Eu tenho os requisitos para lançar uma venda aqui? Eu não tenho. Eu não posso comprar e vender em qualquer lugar. Se eu não tivesse padrão nenhum e eu pudesse ver entrada o tempo todo, aí eu poderia comprar e vender e veria fundo e veria topo em qualquer lugar. Mas como eu não posso, a diferença entre topo e fundo não tem diferença para mim. Outro exemplo, vamos dizer que eu tive essa subida aqui e aqui eu enxerguei uma reversão instantânea. Se o preço subir, como ele fez aqui nesse caso, eu não vou ter mais uma reversão. Na verdade, eu vou ter uma lateralização. Isso vai me importar? Não. Por que isso não vai me importar? Primeiro, eu não vou poder fazer compra aqui. Eu só vou poder fazer venda. Se depois que eu fizer a minha entrada, o preço vir e pegar o meu stop e continuar, não vai importar para mim, porque não vai mudar. Ah, mas está vendo? Ó, aqui era continuidade, tá certo. Eu poderia ter feito uma compra aqui?
seguindo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou na aula 2? Não. Mas, Júnior, quando eu peguei e olhei essa situação aqui, eu não tinha esse candle, eu vi uma reversão instantânea. Depois que esse candle rompeu aqui, tudo isso aqui fez esse candle, ele deixou de ser uma reversão instantânea para ser uma lateralização. Quando eu tiver esse caso aqui, o que eu faço? Nada, não tenho o que fazer. Se esse candle aqui, ele volta e para aqui dentro, a gente consegue pegar e baixar o nosso stop. Se ele pega e vai direto desse jeito, é stop direto. Isso aqui já está dentro da previsibilidade dessa estratégia. A gente precisa ter aqui uma assertividade de 25% para sair vitorioso. Eu não preciso ter uma assertividade aqui de 90%, 95%. Quando o preço fizer esse tipo de movimentação, vocês vão ver que é uma porcentagem muito pequena dos dias de tendência, que só abre e só sobe ou abre e só desce. Bom, eu espero que tenha ficado bem entendida essa parte. Se não ficou, pode deixar sua dúvida no comentário aqui ou pode deixar a sua dúvida lá no meu Instagram para mim também, @JuniorBrandão. Seguindo então, a gente vai falar agora do nosso stop, querido. Como administrar uma operação? O que eu faço com o bendito do stop? Essa movimentação do stop, ela tem 2 estágios. Ela tem um primeiro estágio, que é a proteção da conta, e o segundo estágio, que é a proteção da operação propriamente dita. Esse primeiro estágio, na verdade, ele vai durar desde o stop inicial até a gente chegar com esse stop no pouco positivo. Por que pouco positivo? Quando eu coloco o stop ali com 20 pontinhos, eu pago todos os custos daquela operação. Se eu deixasse ele no 0 a 0, eu teria o problema de ter que pagar a entrada. Quanto que teria que pagar? Você paga uns 50 centavos para entrar e 50 centavos para sair por contrato. Então você perderia um realzinho ali. Então a gente sempre deixa 20 pontinhos, 20, 25, para que cubra esses gastos e a gente fique realmente no real 0 a 0. Então essa é a primeira fase. A segunda fase é a parte da proteção da própria operação. Por que a gente faz essa proteção? Essa proteção ela é feita para que o preço não vá muito próximo do gain e nos pegue lá perto da entrada, tá? Então a gente faz a proteção da operação. Qual que é o mais importante? Sem dúvida nenhuma, 90% da importância está na proteção da conta. Por quê? Muitas pessoas se preocupam muito quando o preço está indo a favor. Fica movimentando o stop junto, não deixa a operação andar, estraga muita operação boa. Mas quando o stop está no lado negativo, a pessoa não está nem aí. Só que a gente tem que se preocupar com o dinheiro que está na nossa conta, que é o dinheiro finito. O dinheiro do mercado é dinheiro infinito. Esse, se a gente não conseguir pegar hoje, não tem problema, a gente pode pegar e tentar amanhã. Agora, se eu estou com dinheiro na minha conta e eu perco esse dinheiro, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais dinheiro para perder. Então, o meu esforço ele tem que ser muito ferrenho nessa primeira fase, que é a fase de proteção da operação, tá certo? Para falar sobre isso, então, a gente vai lá para a plataforma agora, onde eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, para terminarmos aqui a movimentação do stop, eu escolhi um replay de um dia onde a gente não poderia estar operando, um dia onde o mercado abriu às 13 da tarde, tá? Abriu 1 da tarde, era quarta-feira de cinza, eu acho que é esse dia, se não me engano. Então a gente não poderia estar operando, então eu escolhi esse dia aqui para a gente fazer o treinamento da nossa evolução do stop, tá? Vai dar uma entrada aqui e a gente vai pegar e vai montar a nossa operaçãozinha bonitinha. Vai fechar esse candle aqui dando uma reversão instantânea, eu vou fazer a entrada aqui na abertura do próximo candle após o evento. 3, 2, 1, 0... Abriu, montada aqui a nossa operaçãozinha. O que a gente vai fazer agora? Nada, tá? Por quê? Porque eu tenho que dar espaço para o preço trabalhar. Eu não posso pegar, já entrar e recolher o stop, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, independente de onde o stop esteja, eu não posso movimentar ele contra a posição. Então o stop, se eu for uma compra, ele só vai subir e se for uma venda, ele só vai descer. Eu nunca posso puxar o stop mais para trás. Ah, ficou muito próximo que tá vendo aqui, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Porque tá vindo aqui contra agora a posição. Não pode. É sempre na onde a gente entrou. Caso você vá e faça e coloque o stop aqui. Ah, não, acho que eu vou só tomar com 90. Conforme ele vir contra, você puxar, também não pode. Então, independente da onde está o stop, ele só entra nesse sentido, a favor da operação. Subindo se é uma compra e descendo se é uma venda, tá? Ah, Júnior, mas eu peguei e fiz a movimentação errada. Eu coloquei aqui, ó, mas não era para colocar, então eu vou voltar e vou deixar lá no 150. Não pode. O stop você movimentou, ele só vai no sentido da operação.
Por quê? Se conforme o preço está subindo, o meu stop está indo atrás. Se conforme o preço está descendo, eu estou puxando o stop, na verdade eu estou sem stop nenhum. Eu estou só me enganando com isso aqui na tela, tá? Não tenham medo de stop, tá? Ele é nosso amigo, é nosso aliado aqui dentro. Olha que interessante esse caso aqui. Esse caso eu tive o preço fechando muito próximo do ponto em que ele abriu, tá? O candle fechou aqui muito próximo da minha entrada. Eu vou poder pegar e fazer a movimentação total para o pouco positivo agora? Não, porque ele vai pegar e vai me tirar. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Vou colocar primeiro no fundo deste candle aqui. Caso ele perca esse candle, aí eu sou tirado, mas eu aguardo um pouquinho para fazer a movimentação no pouco positivo por causa desse tipo de situação aqui. Se esse candle tivesse vindo e fechado nessa região, ou vindo até essa região, eu já teria movimentado esse stop para o pouco positivo aqui com 20 pontinhos, tá? Então tá abrindo um novo candle aqui. Agora sim, eu vou pegar e vou colocar o meu stop aqui com 20 pontinhos. O que eu faço agora? Nada. Por quê? A partir desse momento, a minha conta já está protegida. O preço pode fazer o que quiser aqui dentro, que eu não perco mais dinheiro. Eu só perderia dinheiro aqui caso eu fosse indisciplinado, eu visse o preço vindo contra e puxasse o stop para trás. A partir do momento que essa conta está protegida, eu não tenho desculpa para pegar e perder dinheiro hoje. Tá? Como eu só faço uma operação, como eu respeito o stop e o lugar onde eu coloco ele, seja certo ou seja errado, eu sei que eu não vou perder dinheiro. Isso é o porquê essa primeira movimentação de stop ela é tão importante. Tá? Por quê? Porque conforme eu faço essa proteção da conta, eu tiro o risco daquela operação. Então aqui dentro eu só posso ou ganhar ou não ganhar. Eu já não tenho mais a opção de perder. Eu posso sair lá no gain, eu posso sair com meia meta, eu posso ser tirado aqui no pouco positivo, mas eu já não perco mais dinheiro. Por isso que essa proteção ela é tão importante. Tá? Então essa primeira proteção até os 20 pontos é aonde a gente tem que focar. Outra coisa, vai ter vezes que o preço vai fazer um candle positivo, vocês vão colocar aqui no pouco positivo, ele vai vir, vai tirar o seu stop e vai lá onde estava seu alvo. Tá tudo bem, isso faz parte. E vai ter vezes também que você vai fazer essa movimentação muito cedo, mas ele vai pegar e vai te tirar. Você vai estragar, às vezes, uma operação muito boa que foi lá os seus 500, 600 pontos. Porém, é melhor eu estragar 1000 operações boas do que segurar uma única ruim. Operação boa sempre tem aqui. Se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Agora, operação ruim que me tira dinheiro tem toda hora, o tempo todo, em qualquer ativo. Tá vendo aqui, ó? Esse candle veio aqui, pegou o nosso stop e avançou. Tá tudo bem. Quanto dinheiro a gente perdeu nisso? Não perdeu nada, ó. Tá os custos pagos aqui da nossa operação. Vamos fazer mais uma vez? Bom, aqui eu escolhi um dia com uma movimentação um pouco mais fácil para a gente dar o segundo exemplo, tá? Movimentação mais direta, fica mais fácil para a gente saber o que fazer com o stop do lado negativo até o positivo. Esse primeiro exemplo do candle fechar muito próximo da onde a gente entrou não é uma coisa muito comum de acontecer. O mais comum quando a operação vai a favor é acontecer desse jeito aqui, então por isso que a gente vai usar esse caso como exemplo. Vou fazer a minha venda aqui na abertura do candle. Feita a minha vendinha aqui na abertura deste candle aqui, muito bem posicionado, certinho. A gente vai esperar agora ele desenvolver para fazer a movimentação. Bom, a gente está aqui na metade do candle, ele está aqui na região de 150 pontos. Eu já posso fazer a diminuição? Eu vou esperar um pouquinho ainda, tá? Se ele tivesse um pouquinho maior, aí sim eu já colocava ali no 0 a 0. Por enquanto aqui eu não vejo necessidade. Bom, o candle está para fechar agora, tá? Então, eu não vou deixar ele fechar positivo e me pegar no negativo. Eu vou fazer o quê? Já vou pegar e colocar aqui os meus 20 pontinhos salvando a minha conta. Agora ele pode fazer o que quiser, ainda bem ele encheu agora aqui no finalzinho do candle, mas mesmo assim, se não tivesse enchido, ainda assim teria protegido a conta. Por quê? Essa primeira movimentação do stop que protege a nossa conta é a mais importante, tá? As outras a gente vê o que faz. O importante é essa aqui, que é a primeira. Se você falar, olha, Júnior, eu só vou pegar e fazer essa primeira aqui para o pouco positivo e vou sair da tela do computador. Vou deixar o mercado rolando para ver o que vai acontecer. Eu até entendo, tá? Mas essa primeira aqui não tem como fugir. Tem que ser muito rápido, tem que ser muito enérgico para fazer. Olha que interessante, olha como ele chegou perto lá. O que eu vou fazer nesses casos? Aí sim eu vou pegar e vou colocar o meu stop para frente aqui. Pelo menos uns 300 e poucos pontos. Nesse caso que a gente está aqui com 800. Do contrário, se fosse 500, pelo menos uns 200, 250 pontos eu tinha que colocar, tá?
Ó, tá muito próximo, já poderia ter colocado até um pouquinho mais para frente, mas tem que esperar ele chegar perto, porque se às vezes ele não vai até lá, a gente entrou aqui. Às vezes ele vem até nessa região, a gente tem que esperar ele fazer um pullback para depois ir lá de novo, tá? Então façam isso no exercício. Façam essa proteção muito bem feita, porque vai salvar muito a cara de vocês, tá? Na verdade, isso aqui é a diferença entre você sair positivo e negativo no final do mês. Dia fácil, todo mundo ganha dinheiro. O complicado é administrar as operações no dia normal, que é o dia mais difícil. Como que a gente vai treinar tudo isso que a gente viu? Neste momento, a gente vai fazer o quê? Um exercício. O exercício que eu vou passar para vocês é de fazer 10 operações. Só que tem que seguir algumas regras. A regra é que a gente tem que proteger essas operações da maneira que a gente pegou e aprendeu aqui agora. Porém, a gente tem que seguir todas as outras regras da operação, que é estar dentro do horário operacional, que é não comprar caro e não vender barato, etc. Mas o mais importante é o quê? Que você só pode fazer uma operação por dia. Só que você vai ter duas opções. Você pode fazer o replay de 10 dias para trás, ou você pode fazer em tempo real de hoje para frente. Só que esse exercício ele tem que ser feito na conta simulação. Ele não pode ser feito na conta real. Por quê? Porque vocês vão ver que às vezes vocês vão movimentar o stop muito cedo e vai estragar a operação. Às vezes vocês não vão movimentar esse stop e ele vai lá na frente, vai voltar e vai te pegar no negativo. Então, não é um bom momento para a gente estar colocando dinheiro em risco. E também porque é dentro dessa fase que a gente vai definir qual a estratégia que a gente vai usar. Para isso, a gente vai usar um gain e um loss diferente. A gente vai usar um loss maior e a gente vai usar um gain maior também para a gente perceber o que o preço fez dentro dessas operações. Como que isso deve ser feito então? Esse aqui é o exercício que a gente vai ter que fazer, a gente vai pegar e vai explicar certinho cada ponto dele. Primeiro, a gente vai ter que operar 10 dias. Pode ser 10 dias de hoje para frente ou 10 dias de hoje para trás, tá? Pode ser tanto no mercado os dias para frente, pode ser no mercado ao vivo ou pode ser no replay, mas tudo sempre no simulador. Colocar na planilha. Eu vou pegar e já vou mostrar a planilha completinha que eu fiz para deixar aqui para vocês. Levar em conta todas as regras, não é olhar só a entrada, tem que olhar também gap, tem que olhar se está caro, se está barato, tudo aquilo que a gente precisa para fazer a entrada, que a gente aprendeu lá na aula 2. A configuração da operação ela vai ser um pouquinho diferente, porque como a gente pode buscar até 700 e poucos pontos, a gente vai colocar aqui 800 de gain e como a gente tem até 120 ali de loss, a gente vai buscar 150 de loss. Então já monta uma OCO já com 800 de gain, 150 de loss, tá? Não vai ser a forma que a gente vai trabalhar, mas a gente vai precisar trabalhar com essa configuração, qual é a melhor relação risco-retorno e configuração de operação para a gente trabalhar dentro desse momento. Como que a gente vai usar isso para definir a estratégia que a gente vai usar? A gente tem que anotar alguns dados para isso. A gente vai anotar esse primeiro aqui, que é o MEN, é máxima exposição negativa, e a gente vai anotar também a máxima exposição positiva, o MEP. Ah, mas Júnior, quando eu olho a minha plataforma, ela me dá isso, a máxima exposição negativa e a máxima exposição positiva. Só que você tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes a plataforma ou não marca ou marca errado, tá? Por isso que você tem que prestar atenção quando você estiver fazendo os exercícios. Vamos para a planilha agora para a gente ver como que a gente vai pegar e montar isso aqui. Essa aqui é a planilha que eu fiz para vocês, aonde vocês vão pegar e preencher dentro das operações. Aqui a gente vai colocar o número da operação, no caso de 1 a 10, são 10 dias, a gente pode ter até 10 operações, sendo que a gente só pode entrar uma vez por dia. O resultado, se foi gain, se foi loss, se foi um gain parcial, se foi um loss parcial, se não teve entrada ou se foi 0 a 0, a gente coloca tudo certinho aqui. Qual que foi o sentido dessa operação, qual que foi a posição, se a gente entrou comprado ou vendido, é importante colocar também. A data da operação, qual que foi a máxima exposição negativa, qual foi a máxima exposição negativa, o resultado financeiro e as anotações que são importantes para a gente saber também o que a gente vai fazer, como que foi a operação, se ela foi fácil de administrar, se ela foi difícil, se você entrou e foi direto no gain, se você entrou e foi direto no loss, tudo aquilo que a gente precisa saber. É bom a gente olhar por aqui. Mas sabe uma coisa que a gente consegue fazer com isso aqui também? A gente consegue saber como que a gente sairia se tivesse operado dentro daquele período. Então, por exemplo, eu consigo olhar de hoje para trás
e ver como que foi o resultado dessa estratégia. Vamos ver um exemplo? Eu vou pegar e vou fazer essa tabela aqui dos 9 dias. Sexta-feira foi feriado, então eu vou fazer de quinta, 9 dias para trás, e a gente vai ver como que a gente teria saído caso tivesse feito essas operações. Bom, tá aqui a nossa planilha já preenchida com os 9 dias anteriores. Vamos ver como que a gente teria saído? A gente tem aqui o primeiro dia de operação, que foi o dia 27/3/2023, foi um gain no sentido de venda. A máxima exposição negativa foi de 75 pontos, a máxima exposição positiva foi de 685. Tá vendo que aqui eu coloquei um resultado financeiro como 120? Por quê? Apesar da gente estar com 800 pontos aqui, eu sempre coloco qual foi o alvo que foi certo para aquela operação. Nesse caso aqui de 685 teria sido um alvo de 600 pontos, tá? E por isso que eu já coloquei o 120 aqui, que é referente a 600 pontos. Aqui nos comentários eu coloquei, ó, o primeiro candle fechou próximo à entrada dificultando a proteção, porém, ainda assim foi lá e deu o nosso gain. Se vocês repararem, aqui no dia 2 foi um loss. Foi uma venda aqui no dia 28/3, mas está vendo que a máxima exposição negativa está 150 e é o mesmo valor do meu stop aqui, de R$30? Por que eu coloco sempre o melhor que foi aqui no lado do gain e sempre coloco o pior que foi no lado do loss? Exatamente para isso, para a gente ver que não importa se a gente tivesse com 100, com 110, com 120, com 130, com 140, com 150 a gente ia tomar esse stop de qualquer jeito. Então a gente age com mais parcimônia do lado positivo e do lado negativo a gente sempre espera o pior. Aqui no comentário que foi direto contra a posição, depois a gente teve aqui no dia 3 sem entrada no dia 29 porque foi um dia consolidado. Dia 4 foi um gain, numa venda. A gente teve aqui, a gente conseguiria pegar aqui um alvo de 720 pontos. Está aqui já o resultado de 144. Foi no gain 2 candles, um dia muito fácil, muito bom. Dia 5, sem entrada, dia consolidado de novo. Dia 6, loss, a operação, 150 pontos perdidos, menos R$30. Candle pegou stop e depois continuou até fechar positivo. Então, no caso aqui, o que eu quis dizer? O candle foi lá, pegou o stop e fechou o candle positivo, tá? Provavelmente é por isso que está essa máxima exposição positiva de 155 aqui também. Aqui no dia 7 de operação está um 0 a 0, foi uma venda. Máxima exposição negativa foi de 70 pontos, máxima exposição positiva de 180. Foi a favor até a primeira proteção e depois tirou no 0 a 0. Isso quer dizer que a gente fez a entrada, conseguiu fazer a primeira proteção e depois ele veio e nos tirou. Dia 8 aqui sem entrada, mas aqui tem um motivo diferente, ó. Tá vendo? Um dia com uma tendência ótima, porém sem entrada. Foi um dia que a gente teve muita tendência, mas não teve entrada. Aqui já no nosso nono dia, que foi dia 6, eu também não tive entrada, mas foi porque foi um dia consolidado. Mas quer ver uma coisa interessante? Eu vou pegar e vou selecionar só esses primeiros 5 dias aqui. Olha como essa semana foi boa. A gente teve um gain, um loss, um dia sem entrada, um gain de novo e um outro dia sem entrada. Então a gente teve 2 gains cheios, um loss cheio e 2 dias sem entrada. Olha que maravilha essa semana. Deixa eu pegar os outros 4 dias aqui da outra semana. Por que 4 dias? Porque sexta-feira foi feriado. Ah, mas você não poderia pegar um dia da semana seguinte? A gente nunca deve misturar um dia de uma semana numa outra. Porque, por exemplo, se eu pegasse uma segunda-feira, as segundas-feiras têm características diferentes. Eu ficaria com 3 características de segunda-feira dentro daquela análise, o que seria ruim. Por isso que é interessante que a gente pegue semanas completas, ou se tiver um feriado, a gente tira um dia só e faz 9 dias. Nunca pegar dia de uma terceira semana para fazer análise de 2 semanas só. Se eu olho essa primeira, tá ótima. Se eu olho só essa segunda, tá horrível, porque eu tive um loss, um 0 a 0 e 2 dias sem entrada. Aqui eu ganhei bastante dinheiro, aqui eu não ganhei nada, ainda perdi um pouquinho. Por isso que a gente sempre pega de 2 semanas para fazer análise, porque às vezes a pessoa se ilude por uma semana muito boa, como foi essa primeira, ou às vezes a pessoa se decepciona por uma semana muito ruim, como foi a segunda. Por isso que quanto maior o tempo, melhor para você ter uma noção. E se a gente fizer a conta para ver quanto a gente saiu aqui no total? Vamos fazer a continha aqui então, ó. 120 menos 30 mais 144 menos 30 mais 4, daria um total de R$208. Isso aqui num período de 2 semanas. Isso quer dizer que a gente conseguiria sair mais ou menos com R$400 por mês por contrato?
Basicamente seria isso mesmo. Nossa, Júnior, mas então se eu entrar com 10 contratos, eu conseguiria estar tirando R$ 4.000 por mês? Sim, mas isso aí não é a parte interessante. A parte interessante é só isso aqui, ó. A sua assertividade dentro desse período aqui foi o quê? De 20%. Se você pegar ali dias melhores, com meias metas, essas coisas, esse valor ele aumenta muito. Então você nem precisaria de 10 contratos para sair bem. A questão é a seguinte, a assertividade que requer o alvo longo, ela é muito menor. Imagina só, a gente aqui de 10 dias ter tido 2 gains já é o suficiente para a gente ter ganhado um pouquinho de dinheiro. E se eu tivesse tido um gain só, o que teria acontecido? Eu ainda assim tinha saído positivo. Mesmo com a assertividade de 10% aqui eu ainda teria saído positivo. Tá? Então, mesmo tomando vários loss, mesmo sem conseguir operar vários dias, eu ainda assim consegui sair positivo no final do mês. Ah, Júnior, mas para mim R$ 400 por um contrato no final do mês é muito pouco. Desculpa, mas não é. Não é muito pouco. Tá? Uma pessoa trabalhando com 3 contratinhos ali, ela consegue estar tirando um salário mínimo por mês, trabalhando de dentro da casa dela, tendo que ter uma assertividade totalmente plausível. Mesmo que você pegue uma semana ruim, com vários loss cheios, com todos os dias com loss cheios, ainda assim você sai muito lá no 0 a 0. O que se perde é muito pouco comparado com o que se ganha. Mas, Júnior, eu posso, ao invés de pegar e fazer as operações, esse exercício operando, eu posso fazer a tabelinha que nem você fez? Não pode, eu vou te dizer o porquê. Quando você está acompanhando aquela operação, seja no mercado ao vivo ou seja no replay, você está vendo o que o candle está fazendo. Então vamos dizer que eu entrei neste ponto aqui. E eu tenho um candle que ele foi tanto para baixo quanto para cima, eu não tenho como saber o que ele fez primeiro. Lógico, quando eu tenho candle só abrindo e subindo ou só abrindo e descendo, é muito fácil. Mas e se eu tenho candle movimentando para os dois lados? Como que eu vou saber qual foi o resultado? Ele pode ter aberto naquele ponto, subido, dado por ter colocado o stop para cima e depois ter vindo e me tirado, ou ele pode ter feito o contrário. Ele pode ter aberto, descido, pegado o meu stop e depois subido. Por isso que a gente tem que fazer essas operações e só fazer a tabelinha não dá certo, tá? Porque eu não consigo ter esse tipo de informação sobre o candle. Olha só que interessante. Nesse ponto que a gente chegou aqui, a gente já finalizou os exercícios. A gente teve o exercício da aula 1, a gente teve o exercício da aula 2, a gente teve todos os exercícios de gerenciamento, a gente teve aquele aproveitamento do exercício de gerenciamento para decidir qual que era a nossa estratégia. O que a gente vai fazer a partir de agora? Se você já terminou todos esses exercícios, é ir para a conta real, tá? Coloca um período ali de 2 semanas a um mês e aplica isso aqui de todo o seu coração. Segue os castiguinhos, segue tudo que tem em todas as aulas, que eu tenho certeza que vai dar certo. Na verdade, eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que você faça o seu período, seja de 15 dias ou de 30 dias, do seu primeiro mês e venha colocar o resultado aqui. Deixa o resultado aqui nos comentários para que outras pessoas que vão vir no futuro saber como que você foi. Se você tiver alguma dica para dar, olha, eu achei melhor dessa forma, eu errei nisso, cuidado para não errar nisso, deixa aqui para o pessoal saber. Lógico que eu estou falando isso para o prudente. O prudente é aquele que constrói a casa dele sobre a rocha, né? É a pessoa que assistiu desde o comecinho, ou pelo menos desde a segunda aula, que fez todos os exercícios, que chegou até essa aula, vai fazer todos os exercícios para depois colocar o dinheirinho em risco, para realmente ter chance de ganhar. Já o imprudente que só assistiu isso aqui, que acha que só um detalhezinho ali é o que falta para ele realmente virar a chave e ser um trader consistente, esse não perca seu tempo. Pode continuar assistindo até o final, nem perde seu tempo com esse desafio. Bom, esse curso aqui ele foi feito para 2 tipos de pessoas. Não é porque ele é um curso para iniciante que ele é um curso para iniciante total. Por quê? Porque tem gente que já é velha de mercado, mas é iniciante em alvo longo. E eu tenho gente que é iniciante do zero mesmo, que não conhece o mercado, que é o primeiro curso que está fazendo, que nunca operou e está fazendo esse como primeiro curso. Eu tenho um recado para cada tipo de pessoa. Primeiro, para você que é novo aqui no mercado financeiro, que nunca operou e está começando aqui pelo alvo longo. Primeiro, parabéns. Não sei se parabéns é a palavra certa que eu queria te dar, porque começar logo pelo alvo longo é uma questão de sorte. Uma sorte que eu não tive que perder um pouco de dinheiro antes. Mas começar por uma técnica que é tão mais segura, que é muito mais tranquila, que não dá operação toda hora, que não dá operação todo dia, é muito mais fácil de ter sentido nas operações, porque são bons negócios, se arrisca pouco para ganhar bastante, é um privilégio que poucas pessoas têm, então aproveitem.
Voltem, façam os exercícios, façam com carinho, façam com cuidado, porque vai valer muito a pena. Você está começando com uma estratégia que ali em coisa de 1 mês, 2 meses, você já consegue estar num patamar que você já consegue começar a ver um dinheirinho saindo. Você consegue às vezes tirar ali 100 e pouco, 200 por semana com um contratinho. O que isso quer dizer? Que às vezes com um capital bem pequeno você consegue estar operando ali 3, 4 contratos, tá ganhando mais de um salário mínimo por mês, coisa que gente que está há anos aqui nunca conseguiu. E já você que é macaco velho de mercado, quando você vem para o alvo longo, você tem que se livrar de alguns vícios que vêm do scalp. Por exemplo, a não movimentação de stop. A gente pode falar também como exemplo do número elevado de operações. E principalmente você tem que entender que a operação ela não tem que te dar um sentimento forte. Você quando ganha, você não vai ficar muito feliz. E quando perde, você também não vai ficar arrasado. Por quê? Porque é um trabalho. Um trabalho você tem que ter ali uma variação de humor previsível, normal, mais tranquila. Ninguém deve trabalhar como se o mundo estivesse acabando. Como se fosse um dia tivesse ganhado na loteria e o outro dia tivesse perdido a mãe. E agora um recadinho para os dois. Se você comparar a estratégia de alvo longo com qualquer outra estratégia, ela sempre vai ficar em último lugar. Por quê? Porque uma pessoa vai te ensinar scalper, ela não te ensina scalper com um contrato, com 2 contratos. Ela te ensina com 50, com 20, com 30. Por quê? Porque ela quer mostrar para você que ela ganhou ali em uma operação 11 mil, 12 mil em coisa de 5 minutos. Em coisa de 3 candles de 2 minutos. Quando você vê o trabalho que você tem no alvo longo, as coisas que você tem que saber, joga o alvo longo lá atrás. Imagina, para fazer uma operação, eu tenho que olhar em relação se está caro, se está barato, o tamanho de gap, se teve, se não teve, que tipo de entrada, se é a favor, se é contra, se é lateralização, se é continuidade, se é reversão. Depois de conseguir fazer a entrada, eu tenho que administrar aquela operação, eu tenho que proteger a conta, mas depois eu também tenho que fazer a proteção da operação, eu não posso deixar o meu stop muito para trás, eu não posso levar muito para frente. É muita coisa que você tem que saber. Isso num curso simples e iniciante como esse aqui. Já quando eu vou fazer scalper, nada disso importa. Por quê? Porque não importa. Quando você vai pegar 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos, não importa se você está comprando fundos, se você está vendendo topo, nada disso importa. Por quê? Porque ele andou 30, 40 pontos, deu seu gain e acabou. Então você pode operar em qualquer ponta, você pode operar de qualquer jeito, pode ter gap, pode não ter gap, pode ser dia de tendência, pode ser dia lateral. Você consegue operar no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos. Já no alvo longo você já não consegue nada disso. Isso a gente chega no cerne do motivo de eu ter feito esse curso aqui. Por quê? Porque o perfil dos meus alunos é um perfil de aluno já velho de mercado, porque o cara já se lascou, se esfregou pelo mercado todo. Na hora que está arrebentado, ele começa a olhar, bom, eu acho que esse rapaz está falando aqui tem sentido, porque se quando eu ganho pouco e quando eu perco muito, não vai dar certo. O melhor é o contrário. Então a pessoa começa a ver que vale a pena quando ela já passou por tudo aquilo que está errado. Já você que está chegando aqui agora, você tem a oportunidade de aprender certo, aprender uma coisa que vai te fazer bem, que não vai prejudicar você, que não vai prejudicar a sua família. Isso aqui é só o seu começo no mercado financeiro. Eu garanto que se você conseguir seguir essa estratégia por 3 meses, 4 meses, 6 meses, a diferença que isso aqui vai fazer na sua vida vai ser algo de outro mundo. Então, aproveitem, isso aqui é um presente para vocês. Você pode estar vendo esse vídeo 5 anos, 6 anos depois que eu peguei e gravei. Ele continua sendo válido. Os conceitos aqui, eles valiam em 2015, eles valem em 2023 e vão valer em 2030. Então, aproveite, estude, reestude. Tem dúvida? Deixa nos comentários, eu vou tentar responder. Ou manda para mim lá no Instagram também. E não deixe de compartilhar isso aqui com o maior número de pessoas, porque isso aqui vai fazer bem para as pessoas. Isso aqui não vai prejudicar ninguém. Ninguém vai vender o carro e a casa para colocar aqui para operar com 1, 2 contratos. Sendo que com 1, 2 contratos, às vezes no final do mês já faz a diferença na vida da pessoa. Imagina a pessoa conseguir ganhar um salário e meio, trabalhando dentro de casa, sem risco, sem gasto, sem aquele estresse do dia a dia. Isso já é a diferença na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Não se iludam por boletas de 100 mil, 200 mil reais num dia. Isso está numa distância tão grande de vocês como está a Terra do Sol. Quer dizer que vocês nunca vão chegar lá? Não, mas quer dizer que de começo não faz sentido uma pessoa buscar algo tão grande. Façam o pouco bem feito que o muito vai vir até vocês. Bom, para quem gostou do conteúdo daqui, quiser vir aprender e estudar comigo,
tem o meu site aqui, traderdozeroead.com.br. Pode ir até lá o site que vai ter uma condição especial de venda do nosso ou curso completo ou curso exclusivo de mini índice para quem quiser continuar os seus estudos comigo. Dentro dos cursos lá, a gente não ensina o que foi passado aqui. Por quê? Porque os conceitos lá são muito mais técnicos, são muito melhores. A gente pega alvos muito mais longos, com uma relação risco-retorno dentro de mini índice de 1:15, por exemplo. Isso dentro de alvos aí de 1.500, 1.600 até 2.000 pontos. Para quem fizer a compra do curso de mini índice ou curso gravado completo, vai ganhar 2 bônus a mais. Primeiro, vai ganhar uma semana a mais na sala ao vivo. E o segundo bônus, que para mim é muito melhor, é que as 20 primeiras pessoas que comprarem até domingo agora, dia 16, vão ganhar de graça um curso completo de dólar. É do zero ao avançado. É um curso que não está disponível para venda ainda, porém é um curso que vai ser vendido inicialmente por R$ 1.500. Essas 20 primeiras pessoas que comprarem até agora, domingo, dia 16, vão fazer esse curso de graça assim que lançar. Então vale bastante a pena. Se você está vendo isso aqui depois, entra no site lá que sempre tem algum bônus, alguma coisa para quem faz a compra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar aqui para mim nos comentários qual que foi o resultado do seu desafio, tá certo? A gente volta outro dia com mais vídeos. Eu espero fazer um operacional desse curso aqui. Vamos ver se eu consigo operar pelo menos uma semana e eu posto a semana inteira de operações aqui para vocês, tá certo? Muito obrigado a todos. Estudem bastante, aproveitem isso aqui. Um abração e até o próximo vídeo.